Fala galera, bom dia. Canal Bets e Tips na área mais uma vez. Passando aqui para deixar os palpites desse sabadão, dia 29 de 4, onde já temos uma grade bem maior. Então podemos selecionar um pouco mais de 30 análises para vocês. Como já é habitual, gostaria de agradecer a todo mundo que está chegando novo no nosso canal, aqueles que já nos acompanham desde o início. Todo o nosso estudo e todo o nosso trabalho é feito com muito carinho para vocês. E também, como já é habitual, vamos ao resumão do dia 27 de 4, onde deixamos 11 palpites, acertamos 8 deles, deixamos 3 heads. O primeiro erro veio no jogo do Altair contra o Aba, onde botamos o over 1,5 e o jogo acabou 1 a 0. As duas equipes tinham uma média de 3 gols por partida. De todas as equipes do campeonato, o Aba era o que tinha batido o over 1,5 em mais partidas, bateu em 22 de 23, só apenas uma que não tinha batido. Já o Altair tinha uma taxa de 82% de over 1,5 no campeonato, mas acabou não batendo. O segundo já foi lá no fim da noite, onde o Deportivo Cali recebeu o Júnior Barranquilla. Nós botamos um under 3,5. Esse under já caiu logo no primeiro tempo, onde saiu absurdos 4 gols. O Deportivo Cali em 15 jogos anteriores não bateu o over 3,5 em nenhum deles no campeonato. Já o Júnior tinha batido em apenas um, era um over 3,5 bem improvável e acabou acontecendo. E já o último head foi no jogo do Grêmio contra o ABC. Eu até achei um pouco arriscado, já que o Grêmio vinha de vitória por 2 a 0 fora de casa e que teoricamente ia levar o jogo com a barriga mesmo. No entanto, o Grêmio passou sufoco, saiu perdendo o jogo, quase tomou o segundo, empatou no fim do jogo, correu um risco desnecessário e acabamos com a terceira entrada que não encaixou. Mas ainda assim foi um bom desempenho. Em relação ao bilhete premiado, nós cravamos, apostamos numa vitória do Botafogo com empate anulando a aposta e um over 1,5 no jogo do CSA do Inter. Então vamos continuar a sequência de bilhetes cravados. Lembrando a vocês que hoje no final do vídeo eu vou deixar 2 bilhetes para vocês, porque a grade de sábado é mais extensa, então nos proporciona fazer isso. Então, sem mais delongas, vamos aos palpites desse sabadão, dia 29 de 4. Logo às 4 da manhã, liga australiana, uma liga muito boa para operar em over. O Sydney recebe o Newcastle Jets. São duas equipes com média em torno de 3 gols por partida. Aqui cabe um over 1,5, com um pouco mais de risco cabe o over 2,5. Mas como ambas as equipes têm uma taxa altíssima de gol já no primeiro tempo, ambas bateram um gol HT em 9 dos últimos 10 jogos. O Sydney bateu em 88% dos jogos do campeonato, o Newcastle em 84%, então aqui nós vamos de mais de 0,5 gols HT. Continuando na Austrália, também às 4 horas da manhã, o MacArthur recebe o Wellington Phoenix. Aqui continuamos operando no mercado over de gols também. Ambas as equipes têm uma média superior a 3 gols por partida. Aqui dá para operar em mais de 0,5 gols HT. Aqui, para quem quer arriscar um pouco mais, dá para entrar de over 2,5 também. As duas equipes bateram over 2,5 em 8 das últimas 10 partidas, bateram over 1,5 em 9 das últimas 10 partidas. Aqui, para compor um bilhete, nós vamos de mais 1,5. 8 horas da manhã, segunda divisão da Alemanha, o Magdeburg recebe o Hamburger. O Hamburgo está em terceiro colocado, ainda briga pelo acesso direto à Bundesliga. O Magdeburg é o 12º, não está muito distante da zona de rebaixamento, ainda corre um certo risco. As duas equipes precisam da vitória, tendência de um jogo movimentado. As duas equipes têm média superior a 3 gols por partida. O Magdeburg bateu over 2,5 nas últimas 5, o Hamburgo bateu over 1,5 nas últimas 9. Aqui, devido às estatísticas e também à situação do jogo, nós vamos arriscar um pouquinho mais e nós vamos de over 2,5. 9 horas, campeonato da Finlândia, o HJK recebe o Haka. O HJK é o maior time da Finlândia, ganhou 10 dos últimos 13 campeonatos. Nesse campeonato já começou tratorando todo mundo, 4 partidas, 3 vitórias e um empate, 8 gols marcados, só um sofrido. Nos últimos 5 confrontos diretos foram 5 vitórias do HJK. Então, tendência forte de vitória do time da casa, aqui casa vence. 10 horas, campeonato turco, o Fatih Karagümrük recebe o Antalyaspor. O campeonato turco tem se mostrado um campeonato bem over. O time da casa possui uma média superior a 4 gols por partida, o que é um absurdo. O time de fora possui uma média de 3. O Fatih marcou nas últimas 10 partidas, tomou em 8 das últimas 10, bateu gol no primeiro tempo em todas as últimas 10 partidas. Aqui cabe um over 1,5, para quem quer arriscar um pouco mais cabe um over 2,5, mas nós vamos de mais de 0,5 gols HT devido às odds. 10h30, campeonato alemão, Union Berlin recebe Leverkusen. Aqui nós temos briga por vaga nas competições europeias. Union Berlin quer chegar com a Champions League. O Leverkusen ainda tem um sonho distante da Champions League, mas já está mirando na Europa League. Deve ser um bom jogo. O Leverkusen é uma equipe muito ofensiva que tem muitos gols em seus jogos. Bateu um over 1,5 em 9 dos últimos 10. O Union Berlin bateu o over 1,5 em 8 dos últimos 10. Então aqui nós vamos de over 1,5.
Continuando na Alemanha, também às 10h30, o Frankfurt recebe o Augsburg. Mesmo que estejam uns pontos atrás, o Frankfurt ainda sonha com uma vaga na Conference League. São duas equipes com média superior a 3 gols por partida. O Frankfurt tem absurdos 97% de over 1,5 no campeonato. Bateu em todos os últimos 10 jogos. O Augsburg bateu em 9 dos últimos 10 jogos. Tendência de jogo de gols, até pela situação do Frankfurt precisando ganhar. Aqui para quem quer arriscar, também cabe um over 2,5. Nós vamos de over 1,5. 11 horas da manhã, chegando a Premier League, o Brighton recebe o Wolverhampton. O Brighton vem muito bem no campeonato, está em 8º e tem 2 jogos a menos que a maioria dos times que estão à frente. O Wolves conseguiu de certa forma se distanciar um pouco da zona de rebaixamento. Caso o Brighton pontue nesses jogos que tem a menos, ele entra de vez na briga pela vaga nas competições europeias, o que seria histórico. Então a tendência de um jogo movimentado, o Brighton deve ir para cima desde o início. O Brighton bateu o over 2,5 em 7 dos últimos 10 jogos, o over 1,5 em 8 dos últimos 10 jogos. Bateu um gol no primeiro tempo em 9 dos últimos 10 jogos. Aqui cabe qualquer uma das 3 apostas e nós vamos de mais 0,5 gols até o intervalo. Segunda divisão da Inglaterra, o Coventry recebe o Birmingham às 11 horas. O Coventry está numa briga acirrada por vaga nos playoffs que decidem a última vaga de acesso à Premier League. Precisa muito da vitória, ainda mais jogando em casa. Deve ir para cima desde o início. Já o Birmingham não tem muitas aspirações no campeonato, não sobe mais, também não é mais rebaixado. Tendência é que o Coventry se jogue ao ataque. O time da casa bateu o over 1,5 em 9 dos últimos 10 jogos. Então aqui nós vamos de over 1,5. Também às 11 horas, seguindo na segunda divisão da Inglaterra, o Sunderland recebe o Watford. O Sunderland está na mesma situação do Coventry, também briga por uma vaga nos playoffs e precisa urgentemente da vitória em casa. O Watford está um pouco mais distante, mas ainda sonha com essa vaga. Tende a ser um jogo movimentado, os dois times precisam da vitória. Ambos bateram over 1,5 em 7 das últimas 10 partidas. A média de gol dos dois times aumentou nos últimos 10 jogos, então aqui nós vamos de over 1,5. Continuando na Inglaterra, agora pela terceira divisão, o Derby recebe o Portsmouth. Faltam 2 rodadas para o fim do campeonato. O Derby está na briga por uma vaga nos playoffs. Tem 3 times brigando por 2 vagas em aberto ainda. O Derby precisa da vitória. O Portsmouth é o time que está bem colocado, mas não tem mais chance de acesso. Tendência de que o Derby se jogue para cima. E o time do Portsmouth não é um time ruim. Tendência de jogo movimentado mais uma vez. Aqui nós vamos de over 1,5. Seguindo às 11 horas na Inglaterra, também pela terceira divisão, o Ipswich recebe o Exeter. O Ipswich vem numa sequência espetacular. Precisa da vitória em casa para garantir o acesso. O time já marcou 93 gols no campeonato. Bateu over 1,5 em todos os últimos 10 jogos. Bateu um over 2,5 em 6 dos últimos 10 jogos. O Exeter já não tem mais nenhuma aspiração no campeonato. Tendência então que o Ipswich vá para cima e já encurrale seu adversário desde o início do jogo. Aqui nós apostamos no mais de 0,5 gols HT. Seguindo na terceira divisão, também às 11 horas, o Peterborough recebe o Bristol Rovers. Aqui temos mais uma equipe brigando por vaga nos playoffs contra outra que está apenas cumprindo tabela. O Peterborough precisa da vitória em casa para continuar vivo na briga pela vaga no playoff. Mais um jogo com tendência de ser movimentado. Nos últimos 10 jogos, o Peterborough bateu over 1,5 em 9 deles. Já o Bristol bateu em 8 deles. Então aqui nós vamos de over 1,5. Finalizando o giro na Inglaterra, o Plymouth recebe o Burton. O Plymouth, com uma vitória simples em casa, confirma o acesso e ainda tem o título em jogo, pois está apenas 1 ponto à frente do Ipswich. Já o Burton não tem inspiração nenhuma para esse jogo. Tendência é que o Plymouth amasse desde o início do jogo, aí é um time melhor, aqui nós vamos de casa vence. Também às 11 horas, agora pelo campeonato da Islândia, o Copa Vogur recebe o Fylkir. O campeonato da Islândia é um campeonato que ainda está no início, mas é um campeonato que se caracteriza muito por ser um campeonato de muitos gols. Em 3 rodadas até agora, o Copa Vogur tem uma média de 6 gols por jogo, o Fylkir tem uma média de quase 4. Aqui não tem muito mistério, aqui nós vamos de over 2,5. Meio-dia, campeonato francês, o Lille recebe o Ajaccio. O Lille é o 5º colocado, briga por vaga nas ligas europeias. O Ajaccio está na zona de rebaixamento, está 10 pontos atrás do primeiro time fora, dificilmente vai escapar do rebaixamento. O Lille nos últimos 18 jogos em casa ganhou 14 e empatou 4. Já o Ajaccio vem de 5 derrotas consecutivas fora de casa, aqui forte tendência de vitória para o time da casa, aqui casa vence. 13 horas, campeonato turco, o Sivasspor recebe o Fenerbahçe. O Fenerbahçe ainda na luta pelo título. Como falei anteriormente, o campeonato turco é um campeonato que tem se mostrado muito over para gols. O Sivasspor tem uma média de 3 gols por jogo nos últimos 10 jogos. O Fenerbahçe tem uma média de quase 4 gols por jogo. Ambas têm uma taxa de over 1,5 mais de 80% dos jogos, então aqui nós vamos de over 1,5. 13 horas, campeonato da Eslováquia, o Banska Bystrica recebe o Žilina. São duas equipes com taxas muito altas de gols. Os dois times marcaram em 9 dos últimos 10 jogos.
time da casa bateu o over 2,5 em 8 dos últimos 10. Bateu o over 1,5 em todos os jogos. Aqui temos uma tendência de gols. Aqui nós vamos de over 1,5 também. 13-15, chegamos ao campeonato belga. O Cercle Bruges recebe o Standard Liège. São times que estão tentando chegar na briga por vaga nas ligas europeias. O Cercle Bruges marcou em 8 das últimas 10. Também tomou em 8 das últimas 10. O Standard Liège também marcou e fez em 8 das últimas 10. Ambos têm uma taxa de over 1,5 superior a 80% no campeonato. Bateram over 1,5 em 9 dos últimos 10 jogos do campeonato. Então aqui nós vamos de over 1,5. 13-30, voltando à Alemanha. O Schalke recebe o Werder Bremen. O Schalke joga em casa, está na zona de rebaixamento, lutando para sair. Já o Werder Bremen está no meio da tabela, 10 pontos acima da zona de rebaixamento. O Schalke precisa se lançar ao ataque, precisa desesperadamente da vitória. Já o Werder Bremen é a equipe com maior média de gols do campeonato, atrás apenas do Bayern de Munique. Nos últimos 10 jogos, o Schalke bateu over 1,5 em 8 deles, o Werder Bremen bateu em todos eles, tendência de jogo de gols, até pela situação do campeonato. Aqui nós vamos de over 1,5. 13-30, Real Madrid recebe o Almeria. Aqui não tem muito mistério, o Real Madrid até tem levado o campeonato espanhol com a barriga, sabendo que não pega mais o Barcelona, mas precisa se preparar para a Champions League. A odd aqui é baixa, dá para tentar um Real Madrid -1, dá para tentar um Real Madrid já vencendo no primeiro tempo. O Almeria nos seus últimos 15 jogos fora de casa só ganhou 1, então aqui nós vamos de casa vence. Às 13h45, Holandinha, campeonato que tem nos deixado meio preocupado. O NAC Breda recebe o Roda, campeonato que se caracteriza muito por ser over, mas tem acontecido alguns jogos com baixo número de gols. O NAC tem uma média de 3,35 gols por partida, bateu over 1,5 em 91% dos jogos do campeonato, bateu over 1,5 nos últimos 10 jogos. Já o Roda bateu over 1,5 em 8 dos últimos 10, aqui cabe um gol no primeiro tempo. Aqui para quem quer arriscar um pouquinho mais, também cabe um over 2,5, nós vamos entrar de over 1,5. 15 horas, campeonato peruano, o Atlético Grau recebe o Cusco. Cusco é o terceiro colocado, enquanto que o time da casa é o 13º. O Atlético Grau marcou nas últimas 7 partidas, tomou em 9 das últimas 10, bateu over 1,5 nas últimas 10 partidas. Já o Cusco bateu um over 1,5 nas últimas 9, então aqui tendência de jogo para gols, aqui nós vamos de over 1,5. 15 horas, campeonato sul-africano, o Amazulu recebe o Sekhukhune. No campeonato da África do Sul, às vezes nós conseguimos pincelar algumas boas oportunidades para entrar no mercado de under, e essa é uma delas. Tirando o Mamelodi Sundowns, que é o time que vence disparado, o resto é muito parelho, muito embolado. Da casa está em 13º, o visitante está em 6º, mas a diferença é só de 6 pontos. É um campeonato que geralmente se caracteriza por poucos gols. O Amazulu bateu o under 3,5 em 9 das últimas 10 partidas. O Sekhukhune bateu nas últimas 10. Ambas têm uma taxa de under 3,5 no campeonato inteiro em torno de 90%. Bateram um over 2,5 apenas 15%, então aqui nós vamos de under 2,5. Às 15h30, campeonato suíço, o Lugano recebe o Grasshoppers. Duas equipes que estão bem posicionadas na tabela, brigam por competições europeias. Duas equipes com média de gols em torno de 3 por partida. Lugano marcou em 9 das últimas 10 partidas, bateu um over 1,5 em 9 delas também. Já o Grasshoppers marcou em 8 das últimas 10, bateu um over 2,5 nas últimas 3, tomou gol nas últimas 10, tendência de jogo para gols. Aqui nós vamos de over 1,5. 16 horas, Barcelona e Betis. Barcelona é o virtual campeão espanhol, vem levando o campeonato já de certa forma em banho-maria. Depois que praticamente confirmou o título, o desempenho principalmente ofensivo caiu bastante. Nos últimos 10 jogos, a média de gols nos jogos do Barcelona é de 1,8. O Betis está em sexto, buscando vaga em ligas europeias, mínimo Europa League. As duas equipes estão com baixa média de gols no campeonato. O Betis nas últimas 10 partidas tem uma média de 0,8 gols por partida, o que é baixíssimo. E baseado no desempenho recente das duas equipes, a tendência é que tenhamos um jogo de poucos gols. Então aqui nós vamos de under 3,5. 16h30, Campeonato Brasileiro, Fortaleza recebe o Fluminense. Talvez duas das equipes do Brasil que jogam em futebol mais ofensivo. Tem tudo para ser um jogo bonito, um jogo bom de assistir. Aqui uma boa pedida também de ambas marcam, talvez até um over 2,5. E nós vamos entrar de over 1,5. 17h30, Campeonato Peruano, o Deportivo Garcilaso recebe o Huancayo. São duas equipes que povoam o meio da tabela. Ambos os times possuem média de mais de 3 gols por partida. O Huancayo bateu um over 1,5 em 9 das últimas 10 partidas. O Garcilaso tem 89% de over 1,5 durante o campeonato. Mais uma tendência de jogo para gols. Aqui nós vamos de over 1,5. 19 horas, Campeonato Uruguaio. Nacional de Montevideo recebe o Lanús. Nacional é um time infinitamente maior do que o Lanús. Junto com o Peñarol são os dois maiores clubes do Uruguai. O Nacional é o vice-líder, atrás apenas do Peñarol. O Lanús é o 13º. O Nacional vem de 5 vitórias seguidas em casa, inclusive uma pela Libertadores.
Aqui com o apoio da torcida, tendência forte de vitória para o time da casa, então aqui casa vence. 18:35, segunda divisão do Campeonato Argentino, o Quilmes recebe o Chaco Forever. O Quilmes é o quarto colocado com 19 pontos, enquanto que o Chaco Forever é o lanterna com apenas 9 pontos em 11 jogos. O Quilmes é uma equipe maior, dos últimos 7 jogos em casa venceu 6, já o time visitante dos últimos 10 jogos fora de casa perdeu 8 e empatou 2. Aqui forte tendência de vitória para o time da casa e ainda temos a vantagem da defesa do empate, então aqui nós vamos de casa empate anula. 19 horas, Banfield recebe o Barraca Central pelo Campeonato Argentino. O Campeonato Argentino tem algumas situações também, tem se mostrado bem bom para entrar no mercado de under. São duas equipes que estão na parte de baixo da tabela. Os dois ataques são muito ruins. O Banfield tem média de 0,69 gols marcados por jogo, o Barraca Central de 0,77. Nos últimos 10 jogos, os dois times têm média de menos de 2 gols por jogo. Bateram um over 2,5 em apenas 20% dos jogos. Tendência de um jogo de poucos gols, jogo truncado. Jogo ruim, na verdade, né? Aqui, para quem quer arriscar, cabe um under 2,5. Nós vamos entrar de under 3,5. E finalizando a grade desse sabadão, Campeonato Chileno, 21 horas. O Audax Italiano recebe o Cobresal. O Audax Italiano é o 13º, enquanto que o Cobresal é o 3º. Há um certo favoritismo para o time visitante, só que no entanto não o suficiente para fazermos uma entrada de vitória simples. O Cobresal é um time que tem muitos gols em seus jogos, tem uma média de 3,55. Já o Audax Italiano também tem uma média superior a 3, de 3,18. Ambos os times bateram over 1,5 em 91% dos jogos do campeonato, então aqui nós vamos de over 1,5. E nos bilhetes do dia nós separamos dois, um over 1,5 no jogo do Frankfurt e uma vitória simples do Plymouth, e no outro uma vitória simples do Lille, combinado com over 1,5 no jogo do Brentford. E por hoje era isso. Em relação ao Telegram, eu pretendo lançar na semana que vem. Se essa suspensão por ordem judicial continuar, eu vou pensar numa alternativa, talvez lance o grupo no WhatsApp, vamos averiguar certinho como é que vai ficar a situação. No Telegram nós vamos deixar mais bilhetes prontos e vamos ter entrada ao vivo, principalmente no mercado de escanteios. E no decorrer do dia também, se forem surgindo oportunidades, nós vamos postando. E por hoje era isso, eu queria agradecer novamente quem chegou até aqui. Quem curtiu o conteúdo, por favor deixar o like. Sempre lembrando que não são recomendações de apostas, né? São estudos baseados em estatística. E se vocês se sentirem confortáveis com isso, usem da melhor maneira possível para montar os seus bilhetes. Um bom sábado, um abraço a todos. Se Deus quiser, até amanhã. Valeu!